Estudantes com perfis diferentes, eles não podem estudar da mesma forma. Se você quer ter um alto rendimento, você precisa se autoconhecer, respeitar suas particularidades, evoluir nas suas fraquezas e saber potencializar seus pontos fortes. Essa é a grande questão. Basicamente, eu monto um planejamento que é focado em 6 KPIs. Indicadores, chave de performance, é a tradução para o português. E basicamente são 6 KPIs. Talvez já tenha visto eu falar isso em alguns vídeos. É quanto você estuda, quando, onde, por onde, o que e como. Vai lá, Gilberto, o que é o quanto? É a meta diária que você vai seguir, é quantas horas por dia que você vai estudar. É verdade que eu preciso estudar até meia-noite, 1h da manhã, todo santo dia, tomar café e Ritalina? Não, gente, tá? Isso é coisa de estudante amador, isso é coisa de estudante fraldinha Pampers. Vai lá, o estudante de alta performance ou estudante profissional, ele sabe que cursinho é um jogo de longo prazo. E em jogos de longo prazo, consistência é mais importante que intensidade. Isso aqui não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona de 50 quilômetros. Então não vale só ter inteligência, vale ter resistência também. Então se você não tiver metas de estudos muito bem configuradas desde o início do ano, chances são que você vai morrer na beira da praia, metaforicamente falando, assim como muita gente morre. Então cuidado com esse quanto, tá? Depois do quanto vem o quando você estuda. O que é o quando? Geralmente é uma variável que você não tem controle, porque você não escolhe o dia que você estuda. Você tem que estudar todo santo dia, entende? Segunda a sábado você vai ter aula geralmente. Gilberto, e aos domingos, o que seus alunos fazem? Meus alunos no domingo, eles acordam um pouquinho mais tarde, eles almoçam com a família, eles vão para a igreja. Só que religiosamente os alunos, tanto do Prepara-ENEM quanto a Aprovação 360, eles têm uma tradição. Eles corrigem os erros dos simulados de sábado. E depois de quanto e quando você estuda, o seu planejamento também precisa de onde você estuda, que é o ambiente que você vai estar inserido. Todo mundo aqui sabe que o ambiente sempre vai te influenciar para o bem ou para o mal. E assim, se você está numa sala de aula com alunos comprometidos e não comprometidos, é impressionante o poder dos não comprometidos, eles contaminam a sala inteira. Depois do quanto, quando, onde, vem o por onde você estuda, que é o material que você vai usar. Hoje em dia faz toda a diferença, tá, gente? Um bom material. Depois do quanto, quando, onde, por onde, vem o que você estuda. Agora, cuidado que eu vou falar. Quando você fala que ia passar para medicina, por exemplo, ou para um curso muito concorrido, geralmente a galera vai falar assim, você tem que estudar tudo. Só que na boa, vai lá tentar estudar tudo, de química, física, biologia, matemática, história, geografia, filosofia, sociologia, língua estrangeira, língua portuguesa, literatura, redação e história da arte. Não dá tempo, pergunta como é que eu sei disso, eu estava 12 horas por dia, 12 horas por dia, entende? E nunca deu tempo. Então imagina você que eu não quero que estude 12 horas, você não vai dar tempo mesmo de estudar tudo, e você nem precisa aprender tudo para passar para a medicina. Vai lá, basicamente o que você precisa estudar é a bússola da aprovação. Você talvez já tenha me visto falar disso. É o PRD, que é peso, recorrência e dificuldade. Você tem que ficar muito bom nas matérias de maior peso, muito bom nas matérias que você tem mais dificuldade, muito bom nas matérias mais recorrentes. Exemplo, os meus alunos lá da escola, todo santo dia, tá? Eles têm 6 aulas. Aí 2h20 eles começam a estudar. Antes de começar a estudar, o que eles fazem é avaliar todas as matérias da manhã em termos de PRD, em termos de peso, recorrência e dificuldade. Daí eles classificam as matérias de grande PRD, médio PRD e baixo PRD. Depois que eles sabem o PRD das 6 matérias que eles viram, eles fazem uma escolha de sequência de estudos. Exemplo rápido, vai lá. Você teve aula hoje cedo de cinemática. Cinemática, para quem quer médio UFG, tem peso 3, a recorrência é altíssima no Enem, a dificuldade é de moderada para alta. Enquanto que Império Bizantino, o peso é 1,5, a recorrência é quase nula no Enem e a dificuldade é de moderada para baixo. Então são matérias com avaliações de PRD diferentes. E matérias com avaliações de PRD diferentes, você não pode estudá-las da mesma forma. Para uma você faz uma sequência AA, para outra você faz uma sequência B de estudos. E além de escolher qual sequência estudar para cada avaliação de PRD de matéria, diariamente lá eles ainda fazem uma ONU. O que é uma ONU? É uma ordem numérica de urgência. Eles começam a tarde deles com as matérias de maior PRD, ou seja, as matérias mais importantes, e terminam a noite deles com as matérias de menor PRD, ou seja, as matérias menos importantes. Por quê, Gilberto, que eu vou deixar a matéria menos importante para o final? Porque geralmente você corre o risco de não dar tempo de estudar essa última matéria. Mas se ela é a última matéria que não dá tempo de estudar e ela é de baixo PRD, não estudá-la geralmente também não vai tirar a sua aprovação. Então vai lá, depois de quanto, quando, onde, por onde, o que você estuda, vem o como você estuda. E é isso que separa as crianças dos adultos nesse mundo. Você vai notar que tem gente que tem 3, 4, 5 anos de cursinho estudando de 8 a 10 horas por dia e não consegue passar, gente. O problema dessas pessoas não é quanto, é como. E o grande problema é que os pais delas às vezes ainda chegam e falam assim, tem que estudar mais, né, minha filha? Ela fala, que horas, pai? Que horas? Me fala, eu estou estudando de 2 à meia-noite todos os dias há 4 anos e não consigo passar. Gente, o problema dessa pessoa é quanto? Não é, é como.